Depois de muita expectativa, o governo federal anunciou uma medida provisória para conceder subvenção econômica a produtores rurais do Rio Grande do Sul impactados pelas fortes chuvas ocorridas em abril e maio deste ano. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira. Então a gente vai agora direto para Brasília saber com o nosso repórter Marcelo Dias os detalhes dessa publicação. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Olha, essa MP era muito aguardada. Falamos aí durante 15 dias nessa expectativa por parte dos produtores. Mas, por outro lado, Priscila, foi totalmente frustrada as normas que foram dentro da MP, que foi publicada no Diário Oficial da União de forma extra ontem, por volta das 9 horas da noite, ou seja, já bem tarde da noite essa publicação foi feita e aí todas as entidades, todos os produtores do Rio Grande do Sul já começaram a ler, né, o que foi publicado para entender se tudo que foi colocado lá contemplava as questões que foram solicitadas pelas entidades da agropecuária lá do Rio Grande do Sul. E pelo jeito, Priscila, não agradou em nada. Do que foi colocado aí no Diário Oficial da União, nós separamos os principais trechos numa arte. Vamos conferir agora as medidas emergenciais dos produtores que foram colocadas nessa MP. 30% de financiamento para mutuários com perdas materiais, parcelas com vencimentos entre 1º de maio a 31 de dezembro, desconto para operações de crédito que fica aí condicionada à regularização de parcelas já vencidas. A MP não inclui operações cobertas pelo Proagro e será instituída, Priscila, aí a comissão para analisar pedidos de descontos das operações contratadas por cooperativas com perdas igual ou superior a 60%. A MP não fala também em crédito extraordinário de custos e os descontos não valem aí para operações já renegociadas. O benefício vale apenas para empreendimentos com estados aí de calamidade pública, ou seja, as cidades que entraram com pedidos de calamidade pública aí nos meses de abril e maio, quando aconteceu aí o período de enchentes lá no Rio Grande do Sul. Eu vou convidar agora, está aqui no estúdio, o Tiago Rocha, que é assessor especial dessa parte de crédito, lá também de algumas entidades aqui de Brasília e também aqui do Ministério da Agricultura. Tiago Rocha, seja bem-vindo. Para a gente começar, o que não agradou? Quais foram os principais pontos que não contemplaram aí as entidades e principalmente os produtores quando se trata de crédito? Um dos principais pontos é a quantidade de requisitos, né, limitantes. Então, o produtor rural que teve uma dificuldade ali em razão dos problemas climáticos, e foi final de abril, início de maio, via de regra ele não tem condições de adimplir também aquilo que estava atrasado. Então, todo esse público acaba ficando de fora, né? Além da questão do Proagro, ou seja, se ele está coberto pelo Proagro, ele também não acessa, outras apólices também. Isso precisa ficar muito claro. Que tipo de a cobertura das apólices muitas vezes não cobre todo o prejuízo, né, mas pode ser, de acordo com o texto da medida provisória, uma restrição ao acesso a essa medida. E também uma coisa muito importante que a gente tem que destacar é que a medida provisória ela fez algumas remissões a outros atos normativos. Então, depois dela precisa sair um decreto e precisa sair um ato conjunto do Ministério da Agricultura, do MDA e do Ministério da Fazenda, inclusive para poder criar essas comissões as perdas. Ou seja, na realidade depende ainda de outras publicações, sim, dessas outras normativas para fazerem valer o que foi publicado nesta MP. E se não for rápido, os produtores serão prejudicados. Exatamente. O tempo está correndo contra os produtores, porque à medida em que eles vão ficando inadimplentes com as operações passadas, eles vão prejudicando o seu score junto às instituições financeiras e assim
podem ficar sem o custeio da próxima safra. Agora, Tiago, a gente sabe que alguns parlamentares lá do Rio Grande do Sul entraram com outras MPs, já estavam com MPs, aí pelo menos são mais de 20 que estão aí rodando no Congresso ainda para serem avaliadas, voltando agora o recesso. A gente de alguns senadores importantes lá do Rio Grande do Sul que acabaram tirando essas propostas em detrimento aí com relação à MP proposta pelo governo, quer dizer, diante do que aconteceu, não agradou as entidades, não agradaram os senadores aí, quer dizer, prejudicou. O projeto mais importante, talvez, e que tem mais consenso, é o projeto de lei, é o 1536, né? Esse projeto estava pronto para ser votado no Senado, ele foi ali apresentado pela Câmara, aprovado, e a relatoria no Senado do senador Irineu Hort, que é um gaúcho, né? Senador gaúcho. E eles combinaram de retirar a urgência desse projeto para que a medida provisória fosse apresentada, né? Então, hoje nós já vimos manifestações do próprio senador Irineu de que não atende, que a medida provisória não atende, eles vão voltar a pedir urgência de aprovação em plenário. O projeto está lá, pronto para apreciação do plenário. Então, eu acredito que o Legislativo vai tomar esse caminho agora. Quer dizer, tem que aguardar e tentar colocar outras MPs que possam atender às expectativas aí dos produtores. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação aqui no estúdio. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso, né? Eu que agradeço.